1 Pedro, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, por favor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre nós nesse dia. E que o Senhor nos edifique agora por meio da sua palavra. 1 Pedro, capítulo de número 3, dando continuidade, melhor dizendo, a nossa série em 1 Pedro, e pela providência do Senhor, nós podemos chegar no mês de maio, logo depois do encontro de casais, a esse texto. Na verdade, esse texto provocou o nosso encontro de casais ontem. Eu vou ler, peço que você preste atenção na leitura. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornassem as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela, vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar uma vez mais. Ó Deus bendito, graças te damos, porque nessa manhã, mais uma vez, podemos nos voltar para a Tua palavra, não apenas para lê-la, mas também para ouvirmos a exposição da mesma. É, Senhor, o meu desejo de servir aos meus irmãos, por isso eu suplico ao Senhor por mim. Renova as minhas forças, guarda os meus pensamentos, conduz a minha mente para que eu possa servir os meus irmãos da melhor maneira que eu posso fazê-lo nessa manhã. Eu intercedo também pelos meus irmãos, a fim de que nesse momento eles voltem a sua atenção à Tua palavra. Dar, ó Deus, que esse seja um tempo de concentração naquilo que o Senhor quer ensinar a nós e às nossas famílias. Mas mais, ó Deus, do que o Senhor me guiar e também conduzir os Teus servos para a Tua palavra e atenção para ela, nós te pedimos. E fazemos isso porque cremos no poder do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa no nosso meio, convertendo corações, orientando mentes, mudando afetos e transformando comportamentos. Faz isso no nosso meio, Senhor, porque estamos desejosos de servir ao Senhor e é o Teu desejo também vivermos como a Tua igreja e luz para esse mundo em trevas. Em nome de Jesus. Amém.
Um dos recursos retóricos mais usados hoje, nem sempre percebidos por muitos, é um recurso retórico chamado de a falácia do espantalho. Não sei se você já ouviu essa expressão, a falácia do espantalho. Ela se refere à prática de, através da retórica, chamar a atenção em um debate, em uma discussão, para um ponto secundário, e não poucas vezes sequer existente, enquanto o assunto principal é deixado de lado, negligenciado, e as pessoas assim sejam convencidas de que aquele discurso mentiroso é verdadeiro, e o discurso verdadeiro é falacioso. Um exemplo que nós poderíamos dar dessa falácia do espantalho, por exemplo, seria a ideia de que se você defende os valores de uma visão de mundo judaico-cristã, você está pregando um discurso de ódio. Mas observe vocês, que vocês nunca viram, pelo menos nessa comunidade, os pastores dessa igreja incentivando-os para que saiam pelas ruas afora, cometendo qualquer tipo de violência contra o próximo. Mas ao rotular que todo o discurso que defende os valores de uma família como postulada pela visão judaico-cristã, então esse discurso, ou suposto discurso de ódio, acaba então por camuflar as verdadeiras questões éticas que estão por trás do debate. Enquanto as pessoas estão discutindo se é ou não um discurso de ódio, toda a agenda estabelecida desde 1960 com a revolução sexual tem sido levada à frente. Pois muito bem, o movimento feminista, que teve parte da sua gênese exatamente na década de 60, como uma consequência natural da revolução sexual, tem pregado e tem dito através de todas as suas profetisas que a visão feminina defendida pelo cristianismo acaba por humilhar as mulheres, ofender as mulheres, diminuir as mulheres. Elas dizem que o problema do mundo que nós vivemos, sobretudo quando o assunto é o âmbito familiar, é exatamente por causa dessa visão de mundo. Porque essa visão de mundo, ela defende uma cultura patriarcal na qual os homens são dominadores cruéis. E se nós então mudarmos essa maneira de pensar, nós teremos famílias melhores e, consequentemente, um mundo melhor. Elas dizem que, na verdade, todos esses ensinamentos que estão presentes na Escritura, dos quais nós acabamos de ler é fruto de uma cultura machista da época dos apóstolos, e que eles estão nada mais, nada menos do que refletindo em seus escritos o espírito da época. Então, talvez possamos fazer algumas perguntas, e eu não terei tempo de responder todas nessa mensagem, por uma questão de tempo, mas podemos discuti-las depois, durante a semana, nas reuniões dos grupos, inclusive.
Será que de fato o cristianismo defende uma visão feminina que humilha, ofende e diminui as mulheres? Será que realmente o problema dos casamentos está no fato de que os problemas estão no fato de que os homens são dominadores cruéis? Será que realmente a Bíblia defende esse domínio cruel do homem sobre a mulher? Será que realmente a mulher viver livre na sua liberdade sexual é a solução para os dilemas dos relacionamentos? Eu gostaria de te convidar para que você ficasse comigo até o final, para a gente poder, pelo menos, ter uma ideia, mesmo que vaga, de todas essas questões. Então, nessa manhã, eu queria me voltar com você para o tema A Vida Comum no Lar Segundo Deus. E vamos então olhar para esse texto, o qual é naturalmente dividido por Pedro em duas partes. Em primeiro lugar, você vai ver Pedro se dirigindo diretamente às mulheres. E aqui a sua ordem é muito clara, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Submetam-se aos seus maridos, confiando no Senhor. Essa é a ordem dada às mulheres. Depois, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo agora se volta para os seus maridos. E agora ele diz: liderem graciosamente, temendo ao Senhor. Você talvez deve estar se perguntando, por que Pedro gastou 6 versículos para falar das mulheres e apenas 1 para falar dos homens? Pois bem, não é nada disso que você está pensando. Principalmente vocês homens. Há uma razão para isso. Espero mostrar, caso eu lembre em algum momento do sermão. Vamos então à primeira parte. A ordem dada às mulheres é: submetam-se, confiando no Senhor. Submetam-se, confiando no Senhor. O texto começa dizendo: do mesmo modo, mulheres devem então se sujeitar cada uma ao seu marido, a fim de que esse marido, diz Pedro, obedeça à palavra, e ele seja ganho sem palavras. Veja como ele faz um trocadilho aqui, um trocadilho. E ele diz: pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A palavra ou as palavras, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo, apresenta então uma ligação muito clara entre tudo que Pedro disse até agora e o que ele vai dizer no que diz respeito às mulheres. No capítulo de número 2, versículo de número 13, o apóstolo Pedro diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. E na sequência ele disse que isso deveria acontecer no âmbito do governo entre as autoridades instituídas por Deus e os cidadãos daquele lugar. De um segundo momento, ele trouxe então agora a discussão para o ambiente de trabalho, naquela época entre os senhores e os escravos. E agora ele volta a sua atenção para o mesmo princípio, a submissão motivada pelo temor do Senhor no ambiente do lar. E é evidente que o apóstolo Pedro aqui não está fazendo uma comparação de valor, como ele não fez anteriormente. O aspecto do apóstolo Pedro é apenas olhar para as estruturas apresentadas por Deus. E no caso do casamento, essa estrutura é criacional. Há uma estrutura e uma direção postulada por Deus para a família. E ele está agora se aproximando com esse princípio para as funções e as posturas de homens e mulheres. E o ponto revolucionário aqui de Pedro se encontra exatamente na motivação pela qual você faz essas coisas. Não tem a ver com os aspectos culturais e morais da época. Não tem a ver com o seu gosto pessoal.
mas sim com o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a motivação para fazer essas coisas. Esse é o momento que eu poderia aqui gastar bastante tempo falando sobre a submissão das mulheres aos homens. Mas nós temos já no nosso canal alguns sermões sobre isso e eu não quero ser repetitivo. Eu aconselho você a assistir, por exemplo, na série que eu preguei juntamente com o reverendo Anderson em Efésios, o capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, onde eu tratarei essa questão de maneira mais presente e mais expositiva. Por ora, eu queria chamar a sua atenção apenas para o aspecto contextual, que o apóstolo Paulo está falando, sobretudo, para esposas que os seus maridos são ímpios. Então, se voltando para essas esposas, a qual ele está aplicando esse princípio, ele diz, olha, vocês devem se submeter aos seus maridos. E evidentemente ele está refletindo aquilo que é até natural mesmo naquela cultura. Mas ele diz, vocês devem fazer isso por causa do Senhor. Então, a motivação é o Senhor, e o propósito é claramente estabelecido. Essa postura de submissão, essa postura de respeito para com o seu marido, visava, a fim de um princípio evangelístico, ganhar esse marido através do testemunho, sendo usado no poder do Espírito Santo. A ideia é que, ao invés da mulher sair pregando para o marido, o tempo todo durante a casa, colocando versículos bíblicos em todos os lugares da casa, dando livros, dando bíblias e fazendo uma série de coisas para poder alcançar o seu marido, Pedro diz, na vida comum do lar, encarne o Evangelho. Viva o Evangelho. Para que, mesmo que sem palavras, a sua submissão a Cristo, a beleza de Cristo percebida em você, nas suas atitudes, possa ser um meio e que Deus vai usar, no poder do Santo Espírito, para trazer o seu marido para perto dos seus novos irmãos da fé. E aí, tendo dito isso, o apóstolo Pedro agora vai para uma questão muito importante também, cultural naquela época. Porque ele se volta agora para a beleza da mulher, mas chamando a atenção para a verdadeira beleza da mulher. E agora o apóstolo Pedro vai dizer que, embora penteados elaborados, maquiagens perfeitas, joias caras, tudo isso na sociedade daquela época, assim como na nossa sociedade, pode apontar para um status social e pode ser incorretamente usado para o pecado, diz Pedro. Vocês devem usar isso para a glória de Cristo. E no versículo de número 3 ele diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. A primeira coisa que você precisa entender aqui, é que a Bíblia não é contrária à beleza feminina, nem menos ao cultivo dela. Na verdade, a beleza é uma dádiva de Deus, e por essa razão, ela deve ser corretamente compreendida e cultivada. Então essa ideia que existe por aí, que mulher crente deve ser desprovida de beleza e desengonçada, isso não é o que a Bíblia diz. Mas o que Pedro então quer ao combater essas coisas? Que você pare de usar maquiagem? Que você vista e venha para a igreja, ou ande pela casa, ou vá dormir com aquela camisa do candidato da prefeitura de Limeira? O ponto de Pedro é outro e muito mais profundo. No contexto daquela época, tanto todos esses enfeites externos, bem como a própria sensualidade da mulher, eram usados para duas coisas. A primeira, a ostentação. A segunda, a sedução.
As mulheres se vestiam bem para chamar a atenção das outras mulheres e dizer: eu sou chique bem. E se colocar então em uma posição de superioridade sobre as outras. Mas mais do que essa atitude soberba, a ideia que Pedro está aqui combatendo é a ideia de colocar a sua identidade, definir aquilo que chama de autoestima, unicamente na beleza. Definir o seu valor, se autoafirmar naquilo que você é e daquilo que você apresenta. Algo, meus irmãos, que nós devemos ficar atentos nos dias de hoje, sobretudo nesse período das redes sociais. Talvez, minhas irmãs, já tenham passado na cabeça de vocês, por que vocês não são como aquelas mulheres do Instagram? E a resposta óbvia é clara, porque nem elas são assim como elas apresentam. Mas as pessoas estão colocando o seu senso de identidade na beleza, na estética. O seu valor está em como ela se veste, em como ela se porta e o quão bela ela se acha, ela se percebe. E agora está aqui o apóstolo Pedro dizendo: não! Mais uma vez nos lembrando da nossa identidade e nos dizendo que a nossa identidade não está nessas coisas. Então você não pode usar nem para o status e a soberba social, nem muito menos para colocar a sua identidade, a sua vida, o seu sentido de valor naquilo que você é em termos externos. Mas havia um problema maior. E agora Pedro está lidando diretamente com esse problema. Porque toda a beleza, a sensualidade, eram usados para atrair os homens. Imagine então a situação. A mulher se converte a uma lei de crentes chamada cristianismo. E ela precisa se sair de casa sem o seu marido, para ter outros amigos que não são do seu marido, para um culto, uma cerimônia religiosa, em um contexto que era muito comum, inclusive até mesmo a prostituição cultural. E ela vai toda enfeitada, com todos os aspectos da sua sensualidade para a igreja. Você acha que esse marido pensaria o quê? E o ponto de Pedro, então, é que, ao se vestir, a mulher, em hipótese alguma, e sobretudo num ambiente de culto como esse, ela deveria chamar de alguma maneira a atenção para si. Ela deveria adentrar e sair do ambiente do culto sem chamar atenção para si mesma. Sabe, meus irmãos, talvez essa última faceta aqui seja o aspecto do uso da beleza que, sem dúvida, mais tem prejudicado a igreja. Dependendo da igreja que você vá, você tem que cultuar o tempo todo de olho fechado, se você é homem. E não é para aparecer na foto do Instagram da igreja soando como alguém espiritual. É porque as mulheres se esqueceram do que é se vestir. Muitas mulheres se esqueceram o que é se vestir com modéstia. Deixe-me dizer uma coisa para você, minha querida irmã. No amor de Cristo, foi Deus que criou a mulher, inclusive as suas curvas. Foi Deus que despertou homem e mulher para a atração um do outro. Então a sensualidade faz parte desse combo criado por Deus. Mas se você é uma mulher casada, a sua sensualidade,
só serve para uma pessoa, o seu marido. A sua roupa que desperta qualquer tipo de sensualidade de um homem deve ser usada apenas para uma pessoa, o seu marido. Ele e mais ninguém. E eu sei, meus irmãos, minhas irmãs, que hoje em dia está muito difícil de comprar roupa. Eu sei disso. Eu sei, minhas irmãs, que muitas de vocês têm muitas inseguranças quanto a os seus maridos. Eu sei que vocês estão o tempo todo marcando território, porque vocês estão preocupadas se ele vai olhar para o lado ou não. Mas eu queria dizer a vocês que vocês não podem, em hipótese alguma, buscar freneticamente chamar a atenção de si mesma, motivada por qualquer coisa, temendo que o seu marido, então, agora pare de consumir pornografia. Você entra nessa busca desenfreada de chamar a atenção dele, alimentada pela insegurança que você tem no seu coração, causada inclusive por cobiça de muitos, por cobiça talvez até mesmo do seu próprio marido. Você entra nessa busca desenfreada de poder marcar o seu território. Eu sei, minha querida irmã, que já teve que passar pela situação terrível e difícil de uma traição, que isso produz no coração de vocês essa insegurança. Mas mais uma vez eu digo a vocês, não adentre nessa busca desenfreada de sustentar o seu casamento pelas questões externas. Pedro diz que todas essas coisas vão perecer e não são de grande valor para o Senhor. Não é que não são de valor. Deus valoriza o belo, porque Deus é um ser estético. Mas o que ele está dizendo é que essas coisas não são de grande valor para o Senhor. E ele diz que todas essas coisas, elas perecem. Não importa o número de cirurgias que você possa fazer. Não importa a quantidade de botox que você possa colocar no seu corpo. Não importa a quantidade de maquiagem da maior qualidade que você pode colocar no seu rosto. Entenda que um dia tudo no seu corpo vai cair. E se você fundamentar o seu relacionamento apenas na beleza, ele irá junto. Não é à toa que homens velhos buscam meninas novas para se relacionarem. Porque a beleza da sua esposa não está lá? Está. Quem disse que a maturidade não é uma beleza? Quanto mais você passa o tempo com uma pessoa, mais bela ela deveria se tornar aos seus olhos. Então, a verdadeira beleza pode estar lá. O que não está mais lá é o que ele sempre buscou. A beleza simplesmente baseado com a estética. Resumindo a pessoa como se ela fosse um produto em uma vitrine. Ontem na universidade eu fiz uma prova de estética. Uma das perguntas é, qual a relação entre Kalon e Agaton? Esses são dois termos gregos. Um falando sobre a ideia de beleza e outro se referindo à beleza como bem. Volte aos primórdios da filosofia e você vai descobrir que os filósofos postulavam o belo, não apenas no que diz respeito à estética perceptível, visível, física,
para eles, a beleza estava conectada com o sumo bem. Então, se você olhar as poesias de Homero, de Hesíodo, se você olhar os quadros de alguns períodos filosóficos, você vai perceber que tudo é retratado como olhando para o ser humano como sendo algo que tem valor, não apenas pelo que ele aparenta, mas pelo que ele é em seu caráter. As poesias levantavam as virtudes. Os homens eram descritos pela sua coragem, pela sua temperança, pela sua bondade, pelo seu apego à verdade, por recusar e abrir mão dos desejos passageiros a fim de se concentrarem naquilo que tem valor perene. Os quadros pintavam esse tipo de homem ideal para a vida na polis. Mas tudo isso agora foi esvaziado na nossa cultura de tal maneira que o que há de mais belo e que agora as nossas adolescentes se veem atraídas para seguirem e imitarem, são as meninas e os meninos do BBB. O cara que... Legal, vamos tirar uma selfie. Uma beleza estética, não poucas vezes, totalmente divorciada, desvinculada de qualquer tipo de beleza moral, de virtudes do verdadeiro homem e da verdadeira mulher. E cá estamos nós achando que, não, isso é que é a vida. Pedro está dizendo, não. É verdade que o corpo, e os gregos também pensavam assim. É verdade que o corpo bem definido é belo? É verdade que as curvas chamam a atenção? E você não deve desprezar isso. Na verdade, por exemplo, fazer academia é até uma coisa que é uma orientação bíblica para o cuidado do seu próprio corpo. Mas é um erro grave você resumir a sua vida a isso. Por isso ele diz no versículo de número 4, ao contrário, esteja o seu interior que não perece, beleza demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, virtudes do caráter de Cristo. Você deve ter conhecido alguém que é dócil e tranquilo, né? E ele diz que é de grande valor para Deus. Então o ponto de Pedro não é que você deve usar maquiagem ou não deve, joias ou não deve, vestir roupa bonita ou não deve, fazer academia ou não, fica forte ou não. Não, esse não é o ponto de Pedro. O ponto de Pedro é, o que você julga como mais importante? A beleza externa ou a beleza interna? Bem, deixa eu fazer algumas perguntas de diagnóstico para ajudar todos vocês. Primeira, você gasta mais dinheiro, melhor dizendo, alimentando bem o seu corpo ou o seu espírito? Qual foi a última vez que você comprou um bom livro cristão e devorou esse livro até a última letra? Livro esse que custa a metade de um whey. Qual foi? Esse é o ponto de Pedro. Qual foi, então, pensa em outra coisa, você gasta mais tempo exercitando o seu corpo ou a sua mente? Paulo disse, exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Veja, não é que não tem proveito. Não é isso que ele está dizendo. Você precisa entender o meu ponto, porque eu não quero que você saia daqui com um pensamento legalista, mas entenda o princípio. Esse exercício, ele é proveitoso, mas ele é de pouco proveito, diz Paulo. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque ela tem a promessa da vida presente e da futura. Pensa assim, o seu caráter é tão definido moralmente como é o seu corpo? Esse é o ponto de Pedro. E sabe, meus irmãos, nesse mundo, como eu disse, que o belo
uma das coisas que nós precisamos é redefinir o que é beleza. E nesse mundo, então, que o belo é postulado dessa maneira, esvaziado de valores morais e de um caráter belo, você, minha irmã, não pode pensar que isso é o que é ser uma mulher de verdade. O seu modelo, diz Pedro, é Sara, não as feministas do Instagram. Não aquela modelo que não faz outra coisa, não tem filho, não tem marido para criar e passa o dia inteiro na academia. Não. Pedro diz, o seu exemplo é a própria Sara. Deixe-me fazer aqui rapidamente duas aplicações. Primeiro para as mães. Eu queria que você pensasse e refletisse nessa semana. Seguindo o seu exemplo, se você tem uma filha, ela vai ser, seguindo o seu exemplo, ela vai ser mais vaidosa ou piedosa? Seguindo o seu exemplo, quando ela crescer, ela vai ser mais tendente a ser vaidosa ou piedosa? Pense nisso. Adolescentes, quando vocês forem buscar uma menina para casar, vocês precisam buscar uma menina que tem esse tipo de beleza. Deixa eu ser mais claro. Mas há muito rostinho bonitinho com o coração do diabo. Há muito rostinho bonitinho com o coração do diabo. O que você precisa é de alguém que tenha essas virtudes presentes na pessoa de Cristo. E se você conseguir ter a sorte de ter essas virtudes e ainda esteticamente, externamente for bela, aí, amigo, você ganhou na loteria. Então deixe-me dizer uma outra coisa. Presta atenção. Você não vai encontrar esse tipo de beleza no mundo. E a razão você já sabe por quê. Porque só tem esse tipo de beleza quem de fato crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então não vem com essa. Eu vou evangelizar, pastor. A beleza de Cristo vai ser também dela um dia, pastor. Estou me garantindo no trabalho de evangelho. Você não consegue salvar a si mesmo, miserável. Vai querer salvar o outro. Aquela ideia, não, eu conheço um caso que depois se converteu. Pedro continua, versículo de número 5 e 6, e eu tenho que ir rápido para terminar. Ele agora se volta e traz as mulheres como exemplo. Sobretudo as mulheres do passado, sobretudo Sara. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado. A ideia delas ser santas é exatamente porque elas viviam dessa maneira, com essas virtudes. Aí olha só o que ele diz agora, presta atenção nisso aqui, tá, gente? Cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem bem e não derem lugar ao medo. Pedro vai dizer então, o que levaram essas mulheres a se submeterem aos seus maridos, como ele já disse lá no início do capítulo, e viver essa vida marcada pela modéstia, sem querer jogar o jogo da sedução do mundo, para segurar a onda, marcar território, porque essas mulheres, diz ele, confiavam no Senhor. Sabe, meus irmãos, eu sei que algumas mulheres têm dificuldade de se submeterem aos seus maridos, não porque elas abraçaram o pensamento feminista de busca pela liberdade. Não é por isso. Mas a dificuldade está lá da mesma forma.
Muitas mulheres têm dificuldade de se submeterem aos seus maridos, porque elas não têm segurança de fazer isso. Pastor, o senhor prega esse sermão e fala essas coisas, mas isso é legal no mundo ideal, no mundo das ideias, né? O senhor não conhece o meu marido. Pastor, se eu der o controle para ele, o negócio vai desandar. Pois bem. Pedro aqui, então, agora tem algo muito sério para dizer para você. Porque Pedro vai dizer que você não entrega a sua liderança ao seu marido, porque na verdade você não entrega a Deus. Não é apenas que você confia mais em você do que no seu marido. É que na verdade você confia mais em você do que no próprio Deus. Minhas irmãs, vocês acham mesmo que quando Abraão disse assim, Sara, arruma as coisas, pega as crianças, nós vamos para uma terra que Deus falou que ia dar para a gente, e nós vamos seguir a ordem do Senhor. Aí ela parou e pensou e disse assim, olha, essa é uma proposta bem arriscada, viu? Mas considerando a capacidade desse homem de liderar e de me amar e de cuidar de mim, eu tiro de letra. Vamos embora. Será que Sara não desconfiava que na primeira dificuldade ele colocaria ela no fogo? Mas Pedro diz, sabe por que elas fizeram isso? Porque elas confiavam no Senhor. Elas entenderam aquilo que a gente leu na liturgia. O Senhor é o meu verdadeiro marido. O Senhor é o meu verdadeiro rei, protetor e provedor. Eu vou fazer o que Ele me chamou a fazer e descansar no seu cuidado providencial. E é exatamente isso que o Senhor te chama a fazer agora. A colocar a sua esperança no Senhor e a você descansar no cuidado providencial dEle. Você não controla a sua vida. Você não governa as circunstâncias. Você não é a rainha do lar no sentido de mandar e coordenar todas as coisas. Você não tem o controle de nada. O que Pedro está te convidando é, confie no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. E tendo dito isso, Pedro chega no último verso. 6 para mulheres, 1 para os homens, né? Mais uma vez, nada disso que vocês estão pensando, tá? Você prestou atenção nos últimos sermões, você já deve saber qual é a razão de 6 para 1. A preocupação de Pedro é com aqueles que estão vivendo sob autoridade, debaixo de autoridade, para que tenham uma postura correta diante disso e assim não traga nenhum tipo de confusão social, trazendo problema inclusive para o desenvolvimento e o crescimento do cristianismo. E por isso ele se concentrou nos servos, não que os senhores não tenham problemas para serem resolvidos. Por isso que ele se concentrou também naqueles que têm o papel de viver como cidadãos em um reino, não que os governantes não tenham questões a serem resolvidas. E agora por isso que ele falou das mulheres, não que os homens não tenham algo para ser resolvido, e nenhuma postura e uma função para abraçarem. Não. Mas ainda assim, ele agora se volta para os homens e ele traz algumas lições para os homens. E eu vou tentar ser mais rápido para a gente poder terminar a nossa mensagem. Ele então começa dizendo ao homem que, da mesma forma, os maridos devem ser sábios no convívio com as suas mulheres e tratarem as suas mulheres com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, Pedro diz algumas coisas. A primeira delas é literalmente no grego: maridos, vocês precisam cuidar das suas mulheres de acordo com o conhecimento. Mas que conhecimento é esse?
Ao que parece, são dois. Primeiro, o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, para a vida da mulher e para a família. Então Pedro diz, a sua ação deve ser fundamentada no que Deus diz para você, para ela e para a família. Então a primeira coisa é exatamente essa. Se você quer ser um bom líder do lar, amigo, você vai ter que estudar. Vai ter que ler a Bíblia, porque é disso quem você é, o que a sua mulher é, e vai ter que também ler bons livros sobre o assunto. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida e o seu casamento e a sua esposa. Segundo, você precisa conhecer muito bem as mulheres. Aí eu sei, vem mais aquele meme na cabeça do homem com um livrão enorme e na capa diz assim, tentando estudar e entender as mulheres. Bem, mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro não disse assim, entenda todas as mulheres da igreja. O que não seria uma tarefa tão difícil como você pensa, tá? Mas Deus diz assim, entenda a sua esposa. Ixi, mudou o campo de investigação, né? Pedro disse que você tem que ser especialista na sua mulher. Você precisa conhecer as suas fraquezas, você precisa conhecer as suas lutas, você precisa conhecer as suas dificuldades, você precisa conhecer o que ela é, como ela se importa, como ela reage. Você precisa conhecê-la de forma profunda, para que você possa então agora pastoreá-la. Como que você vai pastorear sua mulher se você nem sabe quem ela é? E sabe, meus irmãos, a nossa vida é mais tão corrida que a gente tem pouco tempo para conversar e conhecer melhor a nossa mulher. Aí quando acontecem algumas coisas extraordinárias, a gente se surpreende. Como eu não percebi isso antes? Estava lá. Às vezes você só não investigou. E você precisa conhecer profundamente a sua mulher, para que você possa cuidar espiritualmente dela. Deixe-me dizer uma coisa aqui que tem me preocupado, é uma preocupação minha, e eu acho que eu tenho errado nisso, e eu posso estar enganado, mas eu acho que talvez você também tenha lidado com o mesmo problema. Graças a Deus, o Senhor tem me dado um casamento saudável ao longo desses anos. Você não vê a minha esposa envolvida em problemas. Mas muito do crescimento dela, lamentavelmente, eu sei que poderia ser ainda maior se eu pudesse discipular ainda mais como a Bíblia diz. E eu não quero que você entenda que eu não discipulo. Eu não quero que você entenda que eu seja que eu sou um esposo ou um pai ausente. Não é esse o ponto. Eu estou falando para você dentro daquilo que o Senhor estabeleceu como alvo do que a gente pode fazer e buscar. Eu louvo a Deus, e eu estou dizendo isso que é pela graça de Deus, não por esforço meu, e esse é o meu ponto, que não há um gap tão grande na maturidade cristã entre eu e a minha esposa. Mas essa é uma grande realidade, muitas vezes, nas nossas famílias. Você, homem, cresceu, aprendeu, estudou, mas esqueceu de levar a sua mulher junto com você. Eu quero reconhecer juntamente com você que alguns assuntos a minha esposa ficou para trás e ela não deveria ter ficado. Mas a nossa correria do dia, o tanto de coisa que a gente tem para fazer, talvez a gente precise de fato se voltar mais para o nosso lar. E entender que a nossa esposa, os nossos filhos, são os nossos primeiros discípulos. As primeiras pessoas que a gente mais deve dedicar o nosso tempo e as nossas forças.
o apóstolo Pedro continua, e eu estou chegando ao final, agora se voltando para a mulher e dizendo que ela é uma parte frágil, fraca nisso. E sabe, meus irmãos, o movimento feminista, mais uma vez, criou uma confusão aqui. De tal maneira que somente um mundo politicamente correto torna problemático uma coisa para se discutir de algo que é tão óbvio. Mulheres são diferentes de homens. E Pedro diz que uma das maneiras de pensar isso é fisicamente. Uma das maneiras de pensar isso é muitas vezes não por conta do próprio homem, mas até mesmo por causa da própria cultura, ela pode estar mais sendo vulnerável socialmente falando. E aí ele diz, então, você precisa conhecer esse aspecto da realidade da sua mulher. Mas aqui vem o que é revolucionário, gente. O revolucionário e que o movimento do espírito da época tem perdido é que as coisas são assim e os homens aproveitam isso para dominarem e maltratarem as mulheres. E aí Pedro diz, é verdade que isso é uma realidade. É verdade que homens são mais fortes até mesmo fisicamente do que mulheres. É verdade que o mundo usa essa força para o mal. Mas ele diz, você deve usar essa força para servir. Você deve entender esse aspecto, por exemplo, específico das mulheres, não para dominarem, mas para graciosamente, de acordo com Cristo, servirem às suas esposas. A sua esposa, ele diz. Então essa é a grande revolução que Pedro está apresentando, porque em todas as culturas é sempre assim, o homem tem poder e autoridade sobre a mulher. Em todas as culturas é assim, inclusive na que ele vivia. Mas o ponto dele é, agora você vai usar esse poder, essa autoridade, para você dominá-la da maneira que ela deve ser dominada. Biblicamente. E esse domínio não tem a ver com usar a sua força para o pecado, mas usar toda a sua força para ser o que Cristo é para a sua igreja. Sacerdote, profeta e rei. Você vai usar a sua força para, enquanto sacerdote, morrer por ela. Você vai usar a sua força para, enquanto profeta, ensiná-la. Você vai usar a sua força e toda a sua capacidade para, enquanto rei, você possa protegê-la e prover tudo o que ela precisa. Você acha que, de fato, a cultura da Escritura e o que ele postula sobre homem e mulher é o problema realmente da sociedade? Ou isso é uma falácia do espantalho? Estão tentando tirar a nossa atenção para as questões realmente mais importantes. Você acha que o problema da humanidade é que os homens são dominadores cruéis? Pelo menos, meus irmãos, na minha experiência pastoral, essa não é a realidade. Poucas foram as vezes que eu tive que confrontar duramente um homem que agia como dominador cruel. A maioria das vezes, a reclamação das esposas é que a liderança do marido é fraca. Entenda a fraqueza da liderança em termos bíblicos. A liderança quanto a ser profeta, sacerdote e rei é fraca. Então, qual é o problema do mundo? Qual é o problema das famílias?
O problema, meus irmãos, e eu termino com isso, é que eu e você, nós que somos homens, e as esposas, nós não estamos sendo aquilo que nós fomos chamados a ser e fazendo aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então, nessa série sobre família, você quer que as coisas sejam diferentes? Então, assuma o seu papel. Arrependa-se dos seus pecados. Assuma o seu papel. E faça isso submissão a Cristo. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar cântico congregacional.